Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre os vilões de Jojo e, embora eu não tivesse esperado por isso, foi um dos vídeos mais vistos do canal. O problema é que naquela época, além de eu não fazer uns vídeos tão bons como agora, é que também não tinha sido muito bem desenvolvido o Toro, que era o vilão da parte 8, e muita gente achava que o vilão da parte 8 ia ser o Jobin, que acabou não sendo. E até hoje muita gente reclamava por causa disso e mais de algumas outras coisas, como que eu falava mais sobre os stands dos vilões do que sobre eles, as histórias deles, o que tinha razão, e sobre o Toro, que não tinha, naquela época não tinha sido confirmado que ele ia ser o vilão de verdade. Então, bom, eu fiz uma votação lá na comunidade para saber se vocês queriam e qual vídeo vocês queriam que eu recriasse. Então é isso. O vídeo de hoje vai ser um remake do vídeo dos vilões de Jojo, só que agora bem melhor do que ele realmente era. O primeiro vilão de Jojo é o Dio, da parte 1 Phantom Blood. Bom, o Dio Brando era um menino da família Brando, que ele era de uma família meio pobre, era tipo uma parte mais pobre da sociedade, mas ele não ficou tão pobre assim quando ele foi adotado pela família Joestar, que cuidou dele e tal, porque o George, que era meio que o pai lá da família Joestar, era meio que brother do pai do Dio, e quando o Dario, que é o pai do Dio, ele morreu, o meio que o Dio foi pra família Joestar ser adotado, mas ele não foi lá pra ter uma vida normal. Ele foi lá porque ele queria a herança dos Joestars pra ficar rico e tal, né? Porém isso não dá muito certo, porque ele acaba descobrindo a existência da máscara de pedra, que usa nele mesmo para se transformar em vampiro. Então meio que os planos dele muda de ficar rico para dominar o mundo inteiro, porque aparentemente é isso que todo vampiro quer fazer em Jojo. E aí no final acaba que ele luta contra o Jojo e ele meio que quase morre, e a única coisa que sobra dele é a cabeça dele, que por causa da imortalidade dos vampiros o Dio consegue sobreviver. E depois, um tempinho depois, ele mata Jojo e arranca a cabeça do corpo dele, e assim ele tem o corpo do Jojo, mas a cabeça do Dio. Então meio que o Dio agora ganha a marca Joestar. E meio que ele entra no sono profundo de 100 anos pra, tipo, se recuperar, né? E bom, os poderes do Dio são os poderes da maioria dos vampiros: imortalidade, soltar laser pelo olho por algum motivo. E além disso, tem a habilidade principal do Dio, a habilidade de retirar o calor das coisas que ele toca e congelar essas coisas. Ele usa isso pra várias coisas, principalmente pra combater o Ramon, os principais inimigos, né, dos vampiros, já que, bom, o Ramon foi feito pra matar os vampiros, e ele costuma usar o gelo pra dificultar a respiração dos usuários de Ramon, pra se defender e pra atacar, obviamente, né. O próximo vilão é o Kars, um vilão que muita gente considera ele o pior e o mais fraco vilão de Jojo. Eu sou totalmente o contrário, eu considero ele um dos melhores e um dos mais fortes. Assim como o Dio, o Kars ele é um vampiro, e provavelmente tem a maior parte das habilidades do Dio também. Só que a diferença é que o Kars não é um vampiro que nem o Dio. Ele é o que chamam de Homem do Pilar, porque ele é um cara que tá no pilar. E além disso, ele também é o criador da máscara de pedra, então meio que ele é o criador dos vampiros, entre aspas. Só que ele meio que encontrou um pilar e acabou dando uma soneca de 2000 anos e agora tá de volta, né? E bom, o incrível plano maligno do Kars é simplesmente dominar o mundo que nem o Dio. O que é uma simplicidade bem interessante, já que o cara é imortal, não tem nada pra fazer da vida, e ainda por cima é um ser maligno, né? Por que não governar o mundo? O cara tem literalmente a vida inteira pra fazer isso. Só que dessa vez ele foi um pouquinho mais esperto que o Dio. Antes dele tentar dominar o mundo que nem o Dio queria, ele primeiro foi atrás de acabar com a sua única fraqueza, o Sol. Estava o fato dos vampiros terem fraquezas contra o Sol e ainda por cima desenvolveram a habilidade que reflete a energia do Sol. Agora tem que ter um Muzan no meio do anime. Bom, o plano do cara é achar um objeto chamado Pedra de Aja, que consegue fazer várias coisas. Uma delas é acabar com essa franqueza dos vampiros do Sol, e no final ele consegue. E, bom, ele não consegue dominar o mundo, né? Já que você nunca viu um vilão vencer o herói, né? O vilão final venceu o herói. E, bom, as habilidades do cara são simples. Ele tem as mesmas habilidades de qualquer vampiro. Aí a habilidade principal dele é de criar umas lâminas, que inclusive ele pode criar lâminas nas lâminas. Ele meio que consegue criar uma serra elétrica. E depois que ele consegue a Pedra de Aja, além dele se tornar a criatura perfeita, ele se torna imortal e também ganha o poder de manipular a vida, podendo até transformar seu próprio corpo, como por exemplo se transformar num pássaro. E além de uma habilidade que muita gente se esquece no Kars, que é a incrível inteligência dele. Só que ainda assim,
força, imortalidade e inteligência dele não foram suficientes para vencer o Joseph e sua incrível habilidade do protagonismo. Ele acaba lançando o Cars no espaço, ele acaba congelando por lá e, bom, nunca mais ele consegue voltar pra Terra e morre por lá mesmo. E chegando na parte 13, a gente tem como vilão o Dio, de novo. Só que agora é o Dio mais velho, mais evoluído e mais forte. Com a chegada dos stands, agora o Dio também tem o stand Other Road, que, bom, ele para o tempo é só isso, ele só para o tempo e é forte. Bom, depois do acontecimento de Phantom Blood, o Dio ficou 100 anos escondido naquele caixão que a Ariana se escondeu também. Para no final, um grupo de pescadores acabar pescando ele e ele finalmente acordar do sono profundo dele e tal, e despertar o stand. E agora ele quer realmente dominar o mundo e agora ele tá... Parece que esses 100 anos de soneca serviram para dar uma determinação extra para ele. Só que meio que os planos dele mudam quando ele conhece o Pucci. E o plano dele agora é de alcançar o céu, fazer com que ele e todas as criaturas vivas alcancem o paraíso, a perfeição e um mundo sem defeitos. Então ele meio que ele acaba morrendo pro Jotaro. Ele perde a luta pro Jotaro e mais tarde acaba sendo jogado no sol. Então meio que ele deixa esse objetivo pro Pucci, que a gente vai falar melhor sobre ele só na parte 6. E indo pra parte 4, a gente tem, com todo respeito aos outros, o melhor vilão de Jojo, Yoshikage Kira. Yoshikage Kira foi sempre um cara que foi muito escondido. Ele sempre foi aquele maluco meio antissocial e que gostava de não se expor muito. Isso porque o sonho do Kira era viver uma vida tranquila e pacífica, sem se incomodar com nada, embora, segundo ele sabia que se acabasse se envolvendo numa luta, ele não ia perder. O Kira é sem dúvida o personagem mais inteligente de Jojo, tanto que o seu stand nem foi um problema tão grande, porque a maior parte do anime foi os personagens, a gangue de Morio, como costuma chamar ela, porque não tem nada pra chamar os protagonistas, né? Josuke e seus amigos que não vão ser. Então a gangue Morio fica a maior parte do anime tentando achar o Kira, já que o cara era extremamente inteligente, conseguia se esconder muito bem, né? O cara é inteligente, mas é meio estranho. O stand do Kira é o Killer Queen, que consegue fazer com que tudo que ele toque se transforme em bomba. E quando alguém toca nessa coisa, essa pessoa explode. Além de ele ter uma habilidade secundária chamada Sheer Attack, que controla um carrinho que é movido à base de calor. Ele é guiado para a coisa mais quente próxima dele. E quando ele toca nessa coisa, ele explode. Então mais pra frente do anime, quando ele ganha uma segunda identidade para fugir do Josuke, ele acaba sendo atingido pela flecha. E assim ele ganha a habilidade do Bice Dust, que sempre que alguém consegue descobrir a identidade de Kira, o tempo explode e acaba criando um loop temporal. E o mais engraçado de tudo é que o Kira morre de um jeito totalmente tosco, mas que o cara era tão da hora que até morrendo o pessoal começou a zoar ele e acabou fazendo muito meme dele morrendo, e até morrendo de um jeito idiota o cara conseguiu ser da hora. Ele teve a cabeça esmagada por uma ambulância quando tentavam salvar ele. É tipo essa ambulância do GTA atropelando todos os pedestres para salvar uma pessoa. Chegando na parte 5, a gente tem o Doppio. Desse leque aí que parece ser uma pessoa normal, até por aparência, já que pros personagens de hoje eu acho que essa aparência não deve ser tão fora do comum, que é um cara também que não bate muito bem na cabeça, tipo, ele meio que acha que um sapo é um telefone, mas que tudo muda quando ele acaba sendo possuído por sua segunda personalidade, Diavolo, o líder da Passione. Assim como o Kira, o Diavolo ele não consegue deixar rastro, e os poucos que ele deixa ele faz o máximo para apagar. O Diavolo, para falar a verdade, é um dos caras mais misteriosos do anime, porque não explica o que aconteceu com o Diavolo. Ele simplesmente nasceu numa penitenciária feminina e que a mãe dele estava há 2 anos presa, e nunca foi explicado por que ele simplesmente nasceu. Mas eu acho que é mais fácil a pessoa interpretar que o Diavolo é simplesmente uma aberração da natureza. A história, os poderes e a personalidade do Diavolo são coisa bem complexa, o que, pra falar a verdade, faz com que ele seja um personagem bem legal. Bom, por ter 2 personalidades, ele também tem 2 stands. O principal deles é o King Crimson. Ele tem a habilidade de apagar o tempo em um certo período. Assim, ninguém consegue se lembrar de nada que aconteceu nesse período, mas ainda assim, o Diavolo não consegue interagir com nada, embora todo o destino vai continuar acontecendo, e tudo que tem que acontecer vai acontecer nesse tempo. O Diavolo só não pode interagir com nada, a não ser que o destino esteja mandando ele interagir. E o Doppio tem parte dos poderes do King Crimson. Além dele conseguir invocar o braço dele, ele também consegue invocar uma habilidade chamada Epitaph, que é essa carinha que aparece na testa dele. O Epitaph prevê 10 segundos à frente no destino da pessoa. Então, lembrando, né? Ele prevê o destino e não o futuro. Então,
O Epidaff pode mudar como as coisas vão acontecer, mas não pode mudar os fatos que ela vai acontecer. Mas o Diávolo acaba tendo um destino cruel quando vai enfrentar o Diurno, acaba caindo no looping de uma morte infinita. O próprio Golden Prince Rukia joga esse Diávolo no looping depois de matar ele e reconstruir a morte dele, resetar a morte dele. E esse cara tá morrendo até hoje. E eu nem sei se com o reset do universo ele continua morrendo. Chegando na parte 6, a gente tem Enrico Pucci. Pucci é considerado meio que o vilão principal de Jojo, embora eu costume chamar ele de vilão final, já que ele não é um cara muito presente nas outras partes, embora depois é revelado que ele tem uma certa ligação com o Dio. Bom, depois da morte do Dio, o Pucci aqui meio que herda essa determinação do Dio de tentar levar as coisas, todos os seres pro paraíso. E ele cria vários planos e tal, provando que o Pucci pode ser um personagem bem inteligente, embora eu não acho que ele seja tão inteligente quanto o Kira. No final das contas, ele usa o seu stand White Snake, que tem a habilidade de roubar discos das pessoas, discos esses que simplesmente dizem as características da pessoa, como as memórias, a aparência e tudo. Inclusive o seu stand, que o Pucci usa para roubar os discos de memória do Jotaro, que tinha lido o diário do Dio, que dizia como levar as coisas para o paraíso. Que dizia que para isso ele teria que alterar a própria gravidade, já que a gravidade altera o tempo. Mas, embora essa lógica não esteja tão errada assim, não é exatamente assim que funciona, mas foi uma lógica bem interessante que eles usaram. E que assim ele tem um manual de como transformar o stand dele no Simon, que é um stand que controla a gravidade. Logo em seguida, ele usa essa gravidade para mais uma vez transformar o seu stand no Made in Heaven, que tem a habilidade de acelerar o tempo. Ele acelera o tempo até o momento do colapso, onde todo o universo se contrai. E assim, ele meio que explode, mas com a energia da explosão, ele acaba criando outro Big Bang. Com o Big Bang, ele acaba criando outro universo, que acontece as mesmas coisas que aconteceram no universo anterior. Com isso, é tipo um Bites the Dust Requiem. As pessoas ficam presas nesse looping, onde elas vão vivendo e tudo vai se resetando, até que elas percebam que tudo tem seu destino, tudo vai acontecer como diz que é pra acontecer. E quando as pessoas perceberem seu destino, elas podem ir pro céu. E o Pucci também tem um passado bem da hora. Ele tinha o irmão dele, o Wes Blue Marine, que mais tarde o Weather Report. O Pucci e o Wes acabam se separando e ele acaba tirando o disco de memória de Wes, fazendo com que ele se tornasse o Weather Report. Mas depois disso, o Weather e o Pucci acabam ganhando a marca Joestar. É uma coisa que não muda literalmente nada na história, mas que é uma coisa bem interessante. No final das contas, Pucci acaba sendo morto pelo Weather Report, o stand, fazendo com que toda a linha do tempo se reconstruísse de um jeito de que os Joestars nunca teriam existido, já que não teria ninguém para lutar com eles. Mas ainda assim, com todo esse conceito de universo, foi apresentado o conceito de multiverso, e pela primeira vez existia um anime com uma boa desculpa para ter uma continuação. Então, sim, tem a parte 7, e agora com o vilão, o Funny Valentine. Ao contrário da maioria dos outros vilões, o Valentine não era um Zé Ninguém. Ele era só o 23º presidente dos Estados Unidos. Meio que a trama do Steel Ball Run só acontece por causa dele, já que ele queria a corrida do Steel Ball Run, porque tinha as partes do cadáver de Jesus que ele queria juntar para poder meio que aumentar a potência dos Estados Unidos e tal. Os Estados Unidos sendo patriota mais uma vez. E bom, ele queria essa corrida, o trajeto dela passa por todos os pontos que provavelmente estariam os pedaços, fazendo com que os corredores juntassem eles e no final das contas o Valentine fosse lá e roubasse eles. O Valentine não tem um passado tão grande assim. Ele só mostra... O passado dele é mais mostrando como ele se descobriu os pedaços do cadáveres, não mostrando como ele se tornou um cara mau nem nada. O que, na prática, o Valentine nem é tão mal assim, ele só é patriota. E que diz que quando ele estava à beira da morte, ele acaba achando o coração do cadáver e eles acabam se fundindo e o Valentine ganha o stand dele. E já que a gente tocou nesse assunto, o stand dele é o Dirt Deeds. Caramba, mano, como é que eu falei isso agora? Eu me esqueci, eu falava também, velho. Dirt Deeds Done Dirt Cheeks. Ou simplesmente D4C. O D4C tem a habilidade de que quando o Valentine é pressionado sobre duas coisas, ele acaba saltando no multiverso. E ele consegue entrar em qualquer multiverso, bem como chamar coisas pra ele. Mas que esse stand tem algumas regras, como por exemplo, se duas pessoas iguais de universos diferentes se tocarem, as duas vão se colapsar e se destruir. Mas o Valentine não acontece isso. Quando isso acontece, os dois vão se fundir, fazendo com que se algum tiver ferido, as suas feridas fossem curadas.
E o Difference só existe em um único universo, que é no universo de Steel Ball Run. Isso é uma coisa bem interessante, porque muita gente fala sobre que no início do mangá o Valentine era gordo e depois ele fica todo bombado. E muita gente se esquece que o cara literalmente tem o poder de viajar pelo multiverso. No final, o Johnny Joestar acaba matando o Valentine com um tiro na cabeça. E embora no jogo do Rise of Heaven acaba insinuando que o Valentine ficou vivo viajando entre os universos. Mas como de qualquer jeito o jogo não é canônico, nada vai mudar. E uma coisa que eu só fui perceber na edição é que eu tinha esquecido de falar sobre o Love Train, a evolução do stand do Valentine. Ele consegue essa habilidade quando ele junta todas as partes do cadáver e ele consegue a habilidade do Love Train. Não é exatamente uma evolução do stand dele, mas a habilidade consiste em criar uma barreira dimensional que redireciona todo o azar do Valentine. E a única fraqueza dessa habilidade são aí alguns poderes como o Super Spin, que consegue estar em mais de uma realidade ao mesmo tempo. E ele pode passar por essa barreira dimensional, já que ela está em somente uma realidade. E por último, a gente tem o Toro, o vilão de JoJolion. Toro ainda era um bebê quando ele foi largado na floresta e ele acabou sendo criado por umas vespas. Então me pergunta como, é Jojo, tem Bizarre no nome. E depois disso, o Toro acaba se tornando um homem de pedra, que é basicamente o homem dos pilares desse universo. Ainda criança, o Toro conhece Yasuho e eles dois acabam se apaixonando e por um bom tempo, pra falar a verdade, eles ficam namorando. Mas depois de crescidos, eles meio que se separam e nunca mais se encontram de novo. Nunca mais até a metade do final de JoJo. Assim como a maioria dos outros homens de pedra, o Toro ele se disfarça na sociedade. O Toro fica trabalhando no hospital de Morio, bem como outro médico de lá, que é o Wonder of You. Wonder of You é o stand de Toro. Ele consegue assumir uma das habilidades dele, uma das muitas habilidades dele, pra ser sincero, consiste em tomar uma forma humana. Além de poder ter outras habilidades, como por exemplo voar e atravessar paredes, mas eu não sei exatamente se isso é uma habilidade do stand, já que todos os stands têm essa habilidade. Mas assim, ele tem a habilidade de criar meio que ilusões dele mesmo para pessoas, meio que fazer aparições dele. E também ele tem aparentemente ele tem a habilidade de se teletransportar entre os lugares. Mas é claro, a habilidade dele gira em torno da calamidade. Todo mundo que decide perseguir ou se opor ao Toro acaba preso numa calamidade. Essa calamidade faz com que essa pessoa tenha um azar gigantesco em tudo que ela faça. E não é simplesmente um pequeno azar. Tipo, digamos que a pessoa esteja cozinhando miojo. Não é um azar de tipo, ela vai cozinhar miojo e o gás acabou. É um azar de tipo, a pessoa vai acabar esbarrando na panela, a panela vai cair, a pessoa provavelmente vai estar sem camisa e vai molhar ela inteira com aquela água bem quente. Que acredite, já me molhei com água de miojo, é bem quente. E ela vai agonizar no chão porque além disso, a calamidade do Wonder of You deixa a pessoa extremamente frágil a ponto de qualquer coisa ser bem perigosa para ela. Então água quente de miojo provavelmente derreteria a pessoa até ela virar simplesmente pó. Além de que se essa pessoa olhar pro Toro, olha pro rosto do Toro, essa pessoa simplesmente morre. O único jeito de se livrar dessa calamidade é simplesmente passando essa vontade de perseguir o Toro. Ou matando ele, é claro, né? O que, a não ser que você esteja um stand que possa existir e não existir ao mesmo tempo, eu acho que seria impossível. Bom, e pra finalizar, o Toro acaba morrendo por uma doença que faz seu corpo pulverizar depois de ele ter usado o poder da nova Hokaka. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, bem, deixa o like, compartilha, se inscreve, passa ali no servidor do Discord, porque isso fortalece bastante. Então é isso. O vídeo tá longo, foi mal pelo vídeo longo, então é isso, valeu, tchau, foi. E tchau galera, até o próximo vídeo.